educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, bem-vindo a este formato diferente que a gente está começando no canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato e estou aqui tentando ajudar todo mundo que tenha boa vontade a circular no meio da língua portuguesa e da cultura de língua portuguesa. Aqui, nesta série de 5 minutos de Morato, vamos nos dedicar a alguns assuntos mais pontuais. Não vamos estender muito e vamos direto ao ponto em algumas coisas que vão surgindo de dúvidas, que chegam até mim e que já chegaram muitas vezes. Uma das mais interessantes, já que nós estamos falando de culturas e de objetos culturais, no caso poemas, mas que podem ser de outros tipos, como pinturas, músicas, esculturas, filmes, etc. Uma questão muito séria que sempre me perguntam quando dão de cara com algo que não é imediatamente acessível é: ai meu Deus, mas quanto que custa isso? Vamos fazer uma pequena diferença aqui e vamos tentar compreender que as obras têm diversos valores. E os valores delas são, às vezes, diferentes. Uma mesma obra pode ter vários valores, pode ter mais valor em um aspecto e em outro aspecto. Uma apresentação bastante ilustrativa é essa daqui que eu desenvolvi ao longo das aulas que eu dava. Vamos ver. Aqui temos uma obra de arte. Vamos entender que toda obra de arte tem vários valores, como eu disse. Ela pode ter um valor técnico. O que é um valor técnico? Ela está bem feita. Ela obedece certas regras. Ela mostra maestria em determinados limites que a própria arte se impõe. Seja na versificação para poesia, seja na imitação da realidade para um quadro, seja na modulação para música, seja na habilidade de instrumentação. Todo esse é um aspecto técnico que muitas vezes faz com que certas obras sejam mais apreciadas por gente do próprio métier. Obras de arte também têm um valor histórico. Algumas são importantes porque elas foram as primeiras. Um caso exemplar, muita gente que reclama: ai, mas esse poema no meio do caminho até eu fazia, se esquece que, sim, vocês não fizeram, mas vocês fariam, quem sabe, hoje, quase 100 anos depois, e o fato de que o Carlos Drummond de Andrade fez aquele poema em 1928 é uma novidade técnica importante. Sim? Às vezes, uma obra de arte tem um valor intelectual. Ela faz a gente pensar. Ela faz a gente refletir. Ela tem, às vezes, maior capacidade. Tem algumas que só nos permitem nos divertir mais imediatamente. Outras fazem com que a gente possa voltar para elas. Esse é um tipo de valor também. Uma obra de arte pode ter um valor social. Tem épocas em que certas coisas são mais valorizadas que outras. Tem épocas em que é chique mostrar certo conhecimento em determinado assunto, ou não. Teve época em que conhecer samba era uma coisa horrível. Chorinho era, no Brasil, algo quase criminoso. Samba, na verdade, foi criminalizado. E hoje em dia, em certas esferas, certos tipos de samba são extremamente sofisticados. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as vontades, para parafrasear o Camões. Uma obra de arte pode ter um valor político. Às vezes, ela fala abertamente para intervir na realidade. Todo romance da segunda metade do século XIX foi assim. Foi obra de muita importância e de muita preocupação com assuntos imediatamente políticos, como é o caso do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, como é o caso dos Sertões, do Euclides da Cunha, já no início do século XX, e uma série de outros livros, inclusive uma crítica que se fez ao Machado de Assis foi que ele tinha muita qualidade técnica, ele tinha muita qualidade psicológica, mas não era um autor politizado. Hoje em dia, novas leituras contestam essa crítica, mas é um fato. A obra pode ter mais preocupação imediatamente política.
Às vezes, uma obra pode ter um valor religioso. Durante todo o século XVII, a arte era fundamentalmente religiosa. Havia pouca arte exclusivamente civil. A Europa, sobretudo a Europa ibérica, tinha uma preocupação muito grande com a propagação da fé católica. Uma obra pode ter um valor sentimental, um valor pessoal. Para mim, ela quer dizer muita coisa. A época em que eu li esse livro, a época em que eu ouvi essa música pela primeira vez, eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez a cantata 147 do Bach, que para mim foi um momento muito peculiar e ela até hoje está associada com coisas muito pessoais. O valor afetivo é um valor que a gente não deve desprezar. Ele conta muita coisa. A primeira vez que se leu determinado livro ou que se viu determinado quadro pode ter um ponto importante. E dependendo da importância da pessoa que fala sobre a obra, esse dado pessoal pode também pesar. E às vezes, uma obra de arte tem também um valor econômico. Não vamos esquecer que a obra de arte é um objeto que pode ser comprado e vendido. E por isso ela está submetida a certos valores de compra e venda, de troca, que durante a segunda metade do século XIX, por exemplo, a pintura impressionista tinha importância comercial muito pequena. Logo no começo do século XX, ela se tornou comercialmente extremamente importante. É o caso famoso do Van Gogh, que pintou muita coisa, deu seus quadros de presente para fazendeiros em Arles, no sul da França, porque ninguém se preocupava, não tinha valor comercial aquela obra que ele fazia. E hoje em dia se vendem quadros dele por milhões de dólares. Do mesmo modo que pintores que foram extremamente caros há 150 anos, hoje ninguém dá um tostão furado por eles. As flutuações do mercado de arte são um dado, e aí esse é um perigo. Eu elenquei aqui 8 diferentes possibilidades de valorizar. Tem muitas outras que a gente poderia tentar imaginar, mas essas 8 já são suficientes para a gente ter uma ideia de que não dá para reduzir uma obra a um único aspecto. Quando me perguntam, mas quanto que custa um quadro desse, como é o Branco sobre Branco do Kazimir Malevich, por exemplo? Esse não é um quadro que a gente deva pensar só em termos de preço. Ele tem uma questão técnica, ele tem uma questão histórica, ele tem uma questão política, ele tem uma questão intelectual, ele tem 1000 questões envolvidas. Do mesmo jeito que vários dos poemas que eu estou trabalhando com vocês aqui. Espero que tenha ajudado a clarificar um pouco alguns aspectos e vamos tentar olhar de novo para as obras, para a poesia, para a música, para a escultura, para o filme e tentar pensar nesses aspectos todos. Qual dos aspectos pode ser mais importante? Ok? Obrigado. Vamos nos falando.